Fala aí pessoal, mais um vídeo aqui, tá? Dessa vez vai ser um vídeo que eu tava querendo fazer bastante, que basicamente vai pegar dois dos maiores slashers dos últimos anos. Um deles é um já bem antigo, só que eu vou estar considerando a versão dele mais recente, tá? E vai ser uma luta desses dois slashers que estão muito famosos nos últimos anos, que é o Michael Myers de Halloween 2018, Halloween Kills e Halloween Ends, e o Ursinho Pooh de Ursinho Pooh Sangue Mel 2, tá? Esses dois são basicamente, eu acho que os dois slashers mais populares e mais fortes também dos últimos anos. Dos últimos anos eu quero dizer, tipo, de 2015 até atualmente, tá? Eu acho que eles são os mais populares atualmente e também os mais fortes. Então eu decidi pegar esses dois e comparar. Ah, mas por que você não tá utilizando o Michael Myers da Maldição de Thorne, por exemplo? Que nem você fez no vídeo do Jason. Simples, porque a luta não ia ser justa, não ia ter graça a luta do Thorne contra o Ursinho Pooh. E como os dois, e como a gente tem um Michael Myers atual, recente, e um Ursinho Pooh, né, que é só atual mesmo, porque ele nunca teve nenhuma outra versão de terror anteriormente, e como os dois são até que próximos nessa nova versão, eu decidi comparar essas duas versões, tá? Então o vídeo vai ser o Michael Myers de Halloween Kills, especificamente do Halloween Kills, contra o Ursinho Pooh de Ursinho Pooh Sangue Mel 2, que é o canônico para esse novo universo de desenhos animados terror, tá? O primeiro filme ele é uma merda, nem a própria produtora considera ele, consideram que é só um filme dentro do filme. Então vai ser Ursinho Pooh de Sangue Mel 2, tá? A gente vai começar pelo Michael Myers, beleza, rapaziada? Bem, o Michael Myers, vocês já sabem, ele é um dos maiores slashers de todo o cinema. E ele é um assassino extremamente silencioso, furtivo e com uma força sobre-humana. Indo para a força e potência de ataque dele, bem, com uma pisada, ele foi basicamente capaz de explodir a cabeça do médico dele, né? E para você explodir a cabeça de uma pessoa, você precisaria ter aplicar uma força de pelo menos 800 quilos para 1 tonelada, no mínimo. E o Michael Myers fez isso com um pisão dele, né? A gente não sabe quanta força ele botou lá, que não sabe se ele usou toda a força. Eu vou considerar que aquilo é o teto máximo, porque ele nunca demonstrou nada neste nível posteriormente, tá bom? Então, um chute, né, uma pisadona dele, um chute em si, teria por volta de 800 kg, 1 tonelada de força. Ele também foi capaz, né, de, numa cena do filme, não se dá a entender direito se ele de fato esmagou o crânio ou não daquele personagem, mas basicamente ele pega, enfia os dedos no olho do cara e vai apertando até matar o cara. Entretanto, pelo posicionamento da mão dele, pelo jeito que ele vai fazendo o movimento, dá sim a entender que ele podia estar também esmagando o crânio. E como para esmagar um crânio você precisaria de uma força de por volta de 500 quilos, e com um chute dele já se equivalerá no mínimo 800 quilos, eu acho que sim seria consistente ele conseguir aplicar essa força para esmagar um crânio, tá bom? De resto, ele é facilmente capaz de quebrar pescoço, cortar gargantas. Uma parte do filme no final, ele acaba perfurando o braço de um personagem e posteriormente ele corta o braço fora, só que isso foi utilizando a faca, não foi com força bruta. Mas sim, é um feito ele conseguir cortar um braço fora, né, só com o uso da faca, porque precisa de força, né, para você cortar um braço fora com uma faca. Mas ainda assim não é a mesma coisa quando se fosse com a força bruta dele. E de resto, a potência de ataque e força do Michael Myers é esta, tá? Eu só peguei de fato os maiores feitos dele nesta franquia, né? Na franquia não, né? Nesses 3 últimos filmes. Porque, sinceramente, esse é o Michael Myers mais humano que eu vi, pelo menos, né? Dos filmes que eu assisti, é o mais humano. Porque todos os outros têm constantemente vários feitos de força bruta absurda, enquanto esse Michael Myers tem feitos de força bruta absurda, como podemos mostrar aqui, mas já são feitos mais contidos, são feitos sim sobre-humanos, mas não são absurdos. Como o Curse of Thorn, por exemplo, conseguiu quebrar, arrombar um portão de metal, tá ligado? Ou o Michael Myers do Rob Zombie, que conseguiu levantar um carro, né? Esse é o Michael Myers, acho que mais humano que a gente teve, beleza? Mas ainda assim ele não é fraco. Indo pra sua velocidade, bem, muita gente diz que ele tem uma velocidade subsônica, porque ele conseguia basicamente, na parte final, ele conseguiu matar toda aquela galera que tava lutando contra ele, e ninguém conseguia reagir contra o Michael Myers. Entretanto, eu acho que não faz muito sentido a gente basicamente já assumir direto que é uma velocidade subsônica, porque a gente pode simplesmente considerar que o Michael Myers era mais ágil que todo mundo ali. E tendo em vista o histórico e o conhecimento que a gente tem que o Michael Myers era um mestre na furtividade e também de agilidade, eu não acho que seria plausível assumir diretamente que ele tem uma velocidade subsônica, já que ele podia estar simplesmente se esquivando e matando todo mundo rápido, como a própria cena se dá a entender.
já que as pessoas que não estavam lutando contra o Michael Myers, como por exemplo o Tommy, tava conseguindo claramente ver o Michael Myers matando todo mundo. E mesmo ele tendo com uma cara de choque, muito provavelmente a cara de choque não é pela velocidade absurda do Michael Myers, e sim pelo fato dele estar matando um monte de gente em seguida, tá? Então acho que assumir diretamente que ele tem uma velocidade subsônica, sem nunca pelo menos demonstrar ser capaz de se esquivar de uma bala, que nem por exemplo o Michael Myers Curse of Thorn, eu acho que não faz muito sentido, tá? Eu diria que o Michael Myers tem uma velocidade de reação super-humana, sim, mas não absurda, já que ele conseguiu só ficar desviando e burlando todo mundo ali. Mas não acho que chega a subsônica, tá bom? Acho que isso daí já é muito exagero. Indo para sua durabilidade, bem, o Michael Myers, muita gente upa muito ele, falando que ele tem durabilidade de nível construção, parede, essas coisas, tendo em vista o fato de que ele conseguiu sobreviver a um incêndio que a Lore Sword diz que nenhum humano seria capaz de sobreviver. Só que a gente tem que lembrar que no próprio Halloween Kills, na cena inicial, não na cena inicial exatamente, mas no início do filme a gente vê que o Michael Myers ele se escondeu. Ele não pegou fogo. E se ele pegou foi de raspão, porque na própria vestimenta dele não se demonstra nenhum fogo. E ele se escondeu ali no armazém que a Laurie guardava as armas dela. Ele fechou lá a portona e ficou escondido lá. E quando o bombeiro caiu, ele levantou e saiu. Ou seja, nada indica que o Michael Myers ele foi queimado. E sim, o calor ali devia estar muito quente, o ser humano possivelmente morreria. Mas ainda assim, não é um feito de durabilidade absurdo, que nem muita gente fala, já que o Michael Myers ele literalmente se escondeu do fogo, ele não pegou fogo. Bem, outro feito que eu gosto de considerar é ele ser atropelado por um carro de polícia em alta velocidade. Carros de polícia, carros no geral, em alta velocidade atropelando uma pessoa, normalmente dão hit kill. Porque a gente tem que lembrar que carros de alta velocidade também conseguem destruir paredes, né? Tanto é que tem vários acidentes de pessoas bêbadas que, né, que estão com carro em alta velocidade e arrombam parede de algum estabelecimento e causam um acidente muito triste. Mas enfim, normalmente um carro em alta velocidade indo contra uma pessoa mataria ela de primeira. E de fato, está certo. Entretanto, o Michael Myers ele tancou um desses ataques. Só que o tancar dele não foi tipo tancar e continuar andando normalmente. Não, ele ficou desmaiado. Ele tomou o ataque e ficou desacordado no chão. A gente tem que lembrar que ele ficou desacordado em um tempo considerável, já que o médico dele conseguiu sair do carro, matar o policial, vestir a máscara, tirar a máscara, pegar ele, colocar dentro da viatura de polícia e dirigir até a casa da Laurie Strode, que é bem isolada da cidade. Então, mano, ele ficou desacordado por um belo de um tempo. Eu diria que uns 30 minutos pelo menos, tá? Bem, ele de fato tancou o ataque, só que ele ficou desacordado. Ou seja, ataques de nível parede já são suficientes para desacordar o Michael Myers, beleza? Isso é importante se dizer. De resto, acho que a durabilidade dele não tem nada demais. Ele foi capaz de tancar vários golpes e ataques também dos cidadãos de Haddonfield, incluindo tiros, tá? Inclusive, outra coisa que eu tenho que pontuar sobre os tiros. Tanto no Halloween 1 quanto nesse Halloween Kills, né? Lembrando que Halloween Kills e Halloween 2018 são continuações do Halloween 1. O Michael Myers toma uma quantidade de tiros ok, né? Do revólver. E ele cai no chão. Ele é, entre aspas, nocauteado por um tempo, tá? Tanto no Halloween 1 quanto no Halloween Kills. Ou seja, sim, o Michael Myers ele é a prova de balas, mas com uma grande quantidade de tiros ele pode sim ser nocauteado ao ponto dele cair no chão. E no caso ele provavelmente só não levantou no Halloween Kills porque os caras continuaram a espancar ele. Inclusive isso é uma coisa que deve ser pontuada. Ele foi espancado várias e várias e várias vezes e continuou levantando, tá? Então o Michael Myers eu acho que ele tem sim durabilidade nível parede, mas não via um incêndio que muita gente fala, e sim via tancar os tiros, tancar as porradas e tancar ser atropelado por um carro. Por mais que eu acho que esse seja o ponto máximo de durabilidade dele, é nível parede, já que ele foi desacordado pelo carro por pelo menos 30 minutos, tá? Força dele eu acho que também seria nível parede, e se não fosse nível parede seria pelo menos nível sobre-humano, tá bom? Velocidade também super-humana. As habilidades dele são basicamente, ele é mestre em stealth. Ele consegue entrar em casas e se esgueirar sem ninguém perceber e matar as vítimas sem elas também nem um pouco perceberem. Então o Michael Myers ele é um mestre em stealth. E eu acho que essa seria a única habilidade dele. É realmente importante, tá? Agora indo para o ursinho Pooh. Bem, indo para a força e potência de ataque do Pooh, o Pooh foi capaz de levantar um trailer que pesa cerca de 1 tonelada com as suas duas mãos. Ele também foi capaz de perfurar o crânio de um caçador usando uma escopeta. Ele não atirou, ele pegou a escopeta e perfurou o crânio
daquele caçador com uma escopeta, o que é um feito absurdo, deveria girar em torno de 300 a 400 quilos. Com um soco, ele também foi capaz de amassar o crânio de uma mulher, o que isso devia girar em torno também de 500 quilos de força. Também durante uma cena antes dele entrar naquela rave e fazer toda a algazarra que ele fez, ele conseguiu arrancar o braço de uma policial com uma só mão e depois espancar ela com o próprio braço. E como ele fez isso com uma só mão, é de se presumir que com a outra mão ele conseguisse fazer o mesmo feito. Como ele realizou esse feito casualmente com uma só mão, a gente pode dobrar, né, esse feito. Então ele conseguiria aplicar até 600 kg de força, né? Ele poderia aplicar até 600 kg, arrancar basicamente mais que só um braço. Ele poderia também arrancar a cabeça de alguém, como ele fez na própria rave, né? No final do filme ele arranca a cabeça de uma mulher e também deveria girar em torno de 600 kg. E ele usou as duas mãos para fazer isso, então é consistente dizer que ele teria uma força de por volta de 600 kg. Entretanto, isso vai ainda além, já que durante a rave, né, antes dessa cena dele arrancar a cabeça, com um taco de beisebol ele conseguiu explodir a cabeça de uma mulher, que remete ao feito do Michael Myers, que se equivalia a 800 kg de força. E o Pooh também repete esse feito mais pra frente na rave, tá? Então o Pooh, uma porrada dele deveria ser equivaler a 500 kg, já que ele foi capaz de achatar um crânio com um soco dele. E ele também muito provavelmente conseguiria replicar o mesmo feito do Michael Myers de explodir uma cabeça, já que ele foi capaz de fazer isso. Mesmo com a sua do taco de beisebol, ainda acho que ele conseguiria fazer isso com um pisão, que nem o Michael Myers fez. Beleza? Bem, sobre a força do Pooh, diria que é isso. Indo para sua velocidade, ele era capaz de desaparecer e reaparecer em lugares rapidamente. De novo, não acho que isso daria uma velocidade subsônica, mas seria assim uma velocidade alta. E é capaz de correr em 4 patas na velocidade de um urso, tá? Lembrando que o Pooh ele é um híbrido de urso com humano, e ele também consegue aproveitar, né, as características de urso, como por exemplo a mordida e a corrida dele. No geral seria uma velocidade super humana, só que eu ainda acho que seria um pouco abaixo da do Michael Myers, beleza? E pra sua durabilidade, o Pooh, todos os personagens do filme do ursinho, o Pooh sinceramente tem uma péssima durabilidade para personagens slashers. Porque personagens slashers normalmente você sempre vê ele sendo capaz de tancar facadas, tiros e diversos outros ataques nesse nível. O próprio Jason, por exemplo, na parte 3 ele tomou uma machadada no crânio e continuou vivo. Entretanto, a rapaziada do Pooh, como o Tigrão, por exemplo, com um tiro já ficou fora de ação, ele já ficou quase morto, né? Ele sumiu do filme e só apareceu no final. Então, como o Tigrão não é tão mais fraco que o Pooh, inclusive eu diria que os dois são bem nivelados, né? Eu também acho que o Pooh com um tiro ele ficaria extremamente ferido. Além de que uma machadada do Christopher na cabeça dele conseguiu partir a cabeça dele e matar ele, tá? Mesmo que os personagens de Ursinho Pooh tenham uma regeneração acelerada, o Pooh ainda morreu naquele momento. Ele teve a cabeça partida pelo machado. Ou seja, o Pooh ele não é tão resistente e durável quanto parece, tá? Provavelmente 2, 3 tiros já conseguiram dar cabo dele, ou uma machadada mesmo, já que ela foi capaz de só partir a cabeça dele como se não fosse nada, tá bom? Então eu não daria a durabilidade de nível parede para o Pooh, porque simplesmente não é consistente. Os personagens do Ursinho Pooh são muito frágeis. Eles têm uma força muito grande, têm uma capacidade de matar muito alta, só que tem uma durabilidade muito porca. Tigrão ficar fora de ação com um tiro é uma sacanagem. E como o Tigrão não é tão mais fraco que o Pooh, como eu já falei, acho que os dois estão nivelados em capacidade de poder, eu acho que no máximo 5 tiros já seriam capazes de dar cabo do Pooh. Além dele também tomar uma machadada na cabeça, a cabeça dele simplesmente se partir. A gente tem que lembrar que quem fez essa machadada é o Christopher. E o Christopher tá longe de ser um bombado de academia, ele é só um jovem adulto até que fraco, de certa forma. Então eu diria que a durabilidade deles chega a ser super humana a um certo ponto, menos a do Pooh, já que eu acho que ele tancaria mais tiro que o Tigrão, mas bem baixa ainda assim, tá? Sobre poderes e habilidades, o único poder assim que o Pooh demonstrou ter é uma regeneração acelerada, tá? No final ele conseguiu, tava regenerando a cabeça dele, e isso foi dito no próprio filme, que eles têm uma capacidade de regeneração acelerada. Por mais que não seja uma regeneração tão boa assim, né? Porque o Pooh ele ainda morreu. E pelo que se deu a ver, ele vai ficar um bom tempo ainda se regenerando. Mas ainda assim uma regeneração muito maior que a humana, que não consegue regenerar uma cabeça inteira, por exemplo. Mas bem, depois de tudo isso, na minha opinião, quem ganharia a luta de Michael Myers e Ursinho Pooh é
o Michael Myers. Sim, rapaziada, na minha opinião, o Michael Myers ganharia pelo fato dele ser mais rápido que o Pooh, podendo não ser tão mais rápido assim, mas ele ainda é mais rápido que o Pooh, e principalmente ele é mais resistente, ele tem uma durabilidade maior. Ele foi capaz de tancar vários tiros e se levantar ainda assim. Ele caiu, né, de uma altura grande, né, no Halloween, e conseguiu se levantar rapidamente. No próprio Halloween Kills ele tomou tiros, tomou porrada na cabeça, nas costas, no peito, e depois levantou, se fingiu de certa forma de morto só pra enganar todo mundo e levantar. Então, além também, né, de tancar ser atropelado por um carro em alta velocidade, por mais que ele tenha ficado desacordado, obviamente. Mas ainda assim, os feitos de durabilidade do Michael Myers ainda são melhores que o do Pooh, e ele é mais rápido. Então, mesmo que na minha opinião o Pooh tenha mais força, o Michael Myers poderia se esquivar dos ataques dele e ir cortando e perfurando ele com a sua faca, que na minha opinião daria assim danos fatais pro Pooh, já que o Pooh possivelmente não teria uma facilidade tão alta de acertar o Michael, e o Michael teria uma facilidade maior de acertar o Pooh. E mesmo que o Pooh acertasse algum ataque no Michael, o Michael possivelmente tancaria, aproveitaria essa brecha do Pooh e esfaquearia ele, possivelmente podendo cortar seu pescoço, ou até mesmo, talvez, cortar sua barriga, e aí o Pooh tava ferrado. Mas no geral seria assim uma luta equilibrada. Entretanto, a diferença de durabilidade entre os dois, na minha opinião, seria o que daria a vitória pro Michael, já que o Michael poderia tancar muitos mais ataques do Pooh do que o Pooh tancaria dele. E se o Michael Myers, que é um cara que vai nos pontos vitais, visse um urso grande, gordo, que é mais lento que ele claramente se aproveitaria disso. Então, em qualquer brecha que o pudesse, o Michael Myers esfaquearia a barriga dele, esfaquearia o pescoço, as costas, e isso só ia ferrar mais ainda o Pooh. E, inevitavelmente, na minha opinião, o Michael mataria o Pooh, mesmo o Pooh tendo uma força bem maior que a do Michael, na minha opinião, tá? Lembrando que esse vídeo é minha opinião, você pode discordar. Na minha opinião, o Michael Myers é o grande vencedor dessa batalha, por mais que não seja uma luta fácil. Mas se você tiver uma opinião diferente, basta você compartilhar aí nos comentários e a gente pode debater, comentar, qualquer coisa assim. Só não seja ofensivo nem nada do tipo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês em outro dia.